Então, qual que é o maior erro que você pode cometer ao projetar a irrigação? É a hora de escolher o que vai fazer a automação, porque irrigação sem automação não é irrigação. Se depende de alguém lá e abrir o registro, essa irrigação já não... Ela só facilita de você não ter que pegar uma mangueira, mas não adianta. Sem irrigação, sem automação, a irrigação não serve de nada. Porque o que faz o jardim ficar bonito é a frequência, é a rotina de irrigação. Então, o erro mais grotesco é você errar ao escolher que tipo de controlador você vai usar. Ao invés de você usar um controlador elétrico, uma marca profissional, e eu recomendo e utilizo a Rainbird, que é a marca líder mundial. A Rainbird desenvolveu toda a irrigação paisagística que a gente conhece hoje. Ela é a pioneira, foi não só a paisagística, a Rainbird desenvolveu o primeiro canhão de irrigação agrícola do mundo. Então, a irrigação que a gente conhece hoje, a moderna, foi desenvolvida pela Rainbird. Ela é a Coca-Cola da irrigação. O resto é Pepsi ou coisa pior. Então, por isso que eu recomendo demais a Rainbird. E não adianta só você escolher uma marca profissional. Você tem que ter um controlador como esse daqui que eu vou mostrar. Já instalei algumas dezenas desse aqui. Aqui, ó. Esse é um dos modelos, não precisa ser esse, mas o importante é, nós precisamos de um controlador profissional elétrico. Mesmo que não seja o Rainbird, tem que ser profissional. Ele tem que ser elétrico. Não adianta você economizar e comprar um timer. Essa palavra que ferra com tudo. Se for um timer, você já corre. Não pode fazer vertical com timer. Timer, geralmente ele é feito para ser adaptado em torneira. Ele é super simples, é amador. E daí você vai ter uma pilha que vai acionar ele. Uma pilhazinha AA. Então, a hora que acabar aquela pilha, teu vertical vai acabar junto. Teu cliente só vai perceber que a pilha acabou a hora que começar a morrer nas plantas. E esse que é o maior erro que eu vejo de longe. E como tem gente que gasta dinheiro com vertical e, ou pior, né, pega muito dinheiro do cliente para fazer um vertical e erra nesse detalhe básico. Isso daqui, pessoal, realmente não é algo barato, mas ele custa de 5 a 10% da maioria dos verticais, o preço da maioria dos verticais. Só que sem isso daqui, o vertical não tem por que existir, porque as plantas vão morrer. Então o que adianta você economizar? Sei lá, vamos colocar 10%, mas não é tudo isso. Num vertical médio, num vertical como isso aqui custaria 5%, nem isso. Mas num vertical aí vertical pequeno, de 7 mil reais, custa 10%. Quanto maior o vertical, mais diluído isso aqui fica, porque independente se você vai fazer uma coluninha do lado de uma porta, uma varanda com meio metro de largura, ou se você vai fazer um vertical de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, o controlador é o mesmo e o preço dele varia muito pouco para ele atender um vertical pequeno ou grande. O que vai mudar é o número de setores que ele atende. Então, é um valor muito baixo para você economizar, para você botar em risco todo o investimento. Você botar em risco um vertical que custa 15, 20, 30, 50, 100 mil reais, ou como um que eu já falei que eu orcei recentemente, são 4 verticais para o mesmo cliente que no total dão 700 mil reais. Se Deus quiser, vai fechar esse orçamento. Então, o primeiro erro, usar timer a pilha. Tem uma marca nacional, um verdinho, que custa 50 reais, 100 reais você acha no Mercado Livre, só que aquilo lá dura 5 meses, 6 meses, ele já para de funcionar, já cansei de ver isso. Hoje em dia já está bem raro você ver gente usando esse tipo de timer, mas ainda é comum, ainda tem gente que insiste, só que vertical, começou a moda dos verticais não faz tanto tempo, né? Se não me engano, a Flash Prime começou com o módulo aqui em 2012. Então começou a se popularizar uns 5 anos atrás, só que agora que está com tudo. E quem começou lá atrás ainda tinha espaço para amadorismo, né? Hoje em dia já não tem espaço para amadorismo. Quem está se propondo a pegar um dinheiro desse de um cliente para fazer um vertical, não pode ser amador. Então é muito importante que você tenha consciência, porque é melhor você economizar em plantas, pegar plantas menores, não pegar plantas tão caras, ter um controlador decente, do que você gastar mais com plantas e saber que elas vão morrer dali a 6 meses, 1 ano, às vezes nem isso.
Então não adianta você economizar. Então vamos lá, próximo erro. Esse aqui então é o mais grave. Se você errou isso daqui, já nem adianta continuar, tá? Se você fizer um timer, se você fizer uma vertical com um timer, por favor, não diga que você aprendeu comigo, que você usou as minhas dicas, porque vai queimar meu filme. Não usamos timer, com uma única exceção que a gente pode usar timer. Existem timers profissionais. Quando não tem a menor possibilidade de a gente puxar um ponto de energia para poder ligar o controlador à bateria, a gente usa um timer que chama WPX, é da Rainbird também. Ele usa 2 baterias 9 volts. Elas duram muito tempo, muito tempo. Eu fiz um vertical ano passado com o WPX. E a gente voltou ontem lá para ver se estava tudo certo, para fazer manutenção preventiva, né? E o mostrador fala como que está o status das baterias. Não tinha baixado nenhum risquinho. Então, ele é muito confiável. 2 baterias 9 volts duram mais de um ano com certeza. Mas por via das dúvidas, na preventiva a gente troca para não ter risco nenhum. Lembrando, pessoal, que o controlador ele não pressuriza a água. O único gasto de energia que ele faz, além do próprio funcionamento, é abrir e fechar. Ele é um registro que vai abrir e fechar a válvula solenoide. A válvula solenoide é um registro elétrico que é acionado pelo controlador. Esses fiozinhos vão ligados no controlador. Aqui não passa nem 110 nem 120, passa 24 volts. Então é de baixíssima tensão, por questão de segurança. E o único gasto que essa bateria ou que o próprio controlador tem é abrir e fechar. Tem uma ventosa aqui, né, uma borracha, que ela abre e fecha sob o comando da válvula solenoide. Segundo erro, mais comuns e mais fatais também em sistemas de irrigação de jardins verticais. O tipo de gotejo que a gente vai utilizar. Qual que é o gotejo que eu utilizo? Eu utilizo isso aqui, ó. Isso aqui é uma mangueira de 8 milímetros, autocompensante, Raindrop, da Rainbird. A Rainbird, a Raindrop, por que ela é autocompensante? Porque ela tem um mecanismo aqui, pode ver que é mais gordinho aqui Esse mecanismo, o pessoal do aluno de curso aprende esse discurso aqui, porque é isso que a gente fala para o cliente para justificar o valor que a gente cobra, porque isso aqui não é barato, isso aqui é importado dos Estados Unidos. E quando a gente vende o vertical, a gente tem que ter isso aqui na ponta da língua. Eu já vou falar, inclusive, sobre como falar Rainbird. Vocês têm que saber falar Rainbird, pelo amor de Deus. Não existe... Não quero ver vocês falando Rainbird. Então, esse mecanismo autocompensante garante que em qualquer ponto do vertical, seja perto ou longe do emissor, né, da fonte de água, ou seja na parte mais alta ou mais baixa do vertical, sempre vai cair a mesma quantidade de água. Aqui no caso é aproximadamente 2,2 litros por hora. Claro que a gente não deixa 1 hora funcionando, então não vai 2,2 litros em cada módulo, pelo amor de Deus. A gente deixa 3, 4, 5 minutos, depende do que você programar lá, do que você calcular que deve ser aplicado. Isso daqui para mim é perfeito. É com isso daqui que se irriga o jardim vertical. Eu já vou falar... eu vou mostrar agora as vantagens e vou mostrar como que é o outro jeito de fazer. Daí vocês vão entender. O módulo da Plashwall, o módulo Plashwall da Plash Prime, é esse daqui. Então, nosso substrato vai aqui, nossa drenagem vai aqui, a planta vai aqui, cabem 2 cuias de plantas adultas por módulo, ou meia bandeja de mudas, né? Aquelas bandejas que parecem um de iogurte, assim, de 15 mudinhas. A gente usa meia bandeja, então são aproximadamente de 6 a 7 mudinhas por módulo, mais que o suficiente. E ele tem uma espera aqui para essa mangueira, ó. Tá vendo que tem uma presilha aqui, ó? Olha que rápido e fácil. Opa, tá instalada a irrigação aqui nesse módulo. Isso daqui pode ter até 30 metros de comprimento que ele vai continuar funcionando. Claro que a gente tem que ter a pressão de serviço que é especificada no manual. Geralmente a pressão de serviço que a concessionária, né, que atua aqui no Paraná, chama Sanepar.
que a tua concessionária te entrega é suficiente para tocar um vertical. Eu nunca preciso usar bombas para irrigar o vertical, salvo raríssimas exceções, como um vertical muito alto que a gente fez, mas ele tinha 9 metros de altura, a gente precisou colocar um pressurizador, mas não é uma bomba, exatamente, é um pressurizador, que não deixa de ser uma bomba, mas a diferença é que ele é automático, né? Quando abre a válvula, ele sozinho percebe o diferencial de pressão, ele percebe que algo foi aberto, pode ser uma torneira, e ele começa a funcionar. Então é muito diferente de ter uma bomba que é barulhenta, que consome alta energia, que é cara. O pressurizador custa na faixa de uns R$700. Mas olha, eu não sei quantos verticais que eu já fiz na vida, foi mais de 100 com certeza, eu acho que menos de 200, mas isso em 2 anos e meio. Eu precisei usar um pressurizador até hoje. O que acontece, às vezes, a gente também irriga com bomba, mas quando a gente tem a irrigação em todo o jardim do cliente, não só no vertical, a gente aproveita a mesma bomba para irrigar o vertical. Isso sim é comum acontecer. Então, você vê que esse produto aqui foi feito, quer dizer, os dois foram feitos para serem usados juntos. Então, isso é um gotejo que eu recomendo, que esse vai dar certo. Qual que é a outra opção que o pessoal usa? Vamos lá. É o famoso botão de gotejo, que é isso daqui, ó. Esse daqui é um botão de gotejo de altíssima qualidade, ele é da Rainbird, é excelente, só que eu não recomendo para jardim vertical. Por quê? Como que isso aqui é instalado? Então você vai pegar uma mangueira como essa, ó, isso aqui eu não uso, tá, pessoal? Esse é um exemplo de mangueira que dá para usar. Isso aqui é uma tripa de gotejo para uso agrícola. Você vai esticar isso aqui pelo vertical, olha o tamanho dela. Ela tinha 8 milímetros. Né? Isso aqui eu esqueci qual que é a bitola dela, não vou nem falar para não falar besteira. Tá com cara de ser de meio. Eu acho que é de meio polegada. Daí o que você tem que fazer? Você tem que furar essa mangueira. Vou tentar aqui. Furar aqui, não é fácil furar. Tem uma ferramenta própria para fazer isso, da Rainbird, só que o pessoal da Rainbird não fiquem bravos comigo de eu falar que não é para usar. Eu não vou conseguir furar isso aqui, precisa realmente de uma ferramenta e tem que fazer muita força para fazer. Mas não fiquem bravos comigo porque eu recomendo para o uso de vocês, só que é a Raindrop, não a mangueira de gotejo. Tá, mas qual que é o problema de você usar isso daqui? Pense, a gente vai usar para cada... primeiro, aqui na mangueira de gotejo, ela tem 30 centímetros entre cada emissor, entre cada orifício de gotejo. Ó. Então aqui eu tenho aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro. Tem 30 centímetros, certo? Então, invariavelmente, o teu módulo sempre vai ter 2 caindo ali dentro. Né? Sempre vai ter 2, porque ele tem 50 centímetros. Então sempre vão ter 2. Pode acontecer, estatisticamente alguns vão ficar só com um, só que daí tem a drenagem dos módulos de cima que vão irrigar. Então isso não chega a ser um problema. Tá? Só que quando eu uso essa mangueira aqui, eu vou ter que colocar 2 botões de gotejo desse por módulo. Então agora você calcule. Um módulo, 2 botões. Imagina que você vai fazer um vertical com 50 módulos. É um vertical tamanho mediano. 50 módulos vezes 2, eu vou ter 100 botões de gotejos desses. Então vão ser 100 furinhos, como esse que eu tentei fazer aqui, ó, tá? Quase eu fiz aqui, ó, mas não consegui terminar. Aqui tá dobrando. Quem faz isso, geralmente ou usa consegui. Ou usa essa ferramenta que eu falei da linha Sherrygator, consegui. Ou usa um prego, eu já, no começo, bem no comecinho, eu usava isso. E eu usava a minha parafusadeira para ajudar a fazer o furinho. Só que o que acontece? Então, ó, prendi aqui, está instalado. Só que, imagina você, um vertical de 50 módulos, você vai usar 100 pecinhas como essa. Então vão ser 100 peças que você vai furar. No final do dia você está com a mão acabada de tanto fazer esse furo aqui. E com a pressão,
pode acontecer desse botão aqui, ó, pular para fora. Então tá lá na casa do seu cliente, pode ser que seja dentro da sala de estágio vertical, e de repente pula para fora isso aqui, ó. Não é tão difícil tirar. Pula para fora e começa a pingar. Sai um jato de água que vai do outro lado da sala. Molha a casa inteira. Agora você multiplica isso por 100. Isso aqui eu chamo de ponto de falha. Isso aqui é um ponto que pode vir a falhar um dia. Cada botão de gotejo é um ponto de falha. Tudo que não é de fábrica, tudo que você teve que fazer lá, fazer um furo na tua mangueira, ó como é que fica irregular isso aqui. Tem uns que vai ficar maior, uns que vão ficar menor. Aqui ainda ficou bem justinho, tive dificuldade para tirar. Mas como você faz 100 furos desse, no vertical de 50 ou 50 módulos, ou se tiver 100 módulos, segunda-feira a gente vai começar um vertical de 220 módulos. Imagina, seriam 440 pecinhas como essa. 440 pontos de falha. Pontos que pode simplesmente esse troço pular para fora e começar a te dar trabalho. Esse vertical que eu vou instalar, ela é em Videira, Santa Catarina. É bem longe daqui. Eu não lembro quantos quilômetros são, mas eu acho que dá uns 500 e pouco. Sei que tá... Bom, eu não lembro se é... Eu sei que é mais longe do que ir para Olambra, que eu fui semana passada. Vai dar umas 6, 7 horas de viagem, porque a estrada é ruim também. Então, se você tem tudo isso de ponto de falha, é certeza que se fosse lá em Videira eu ia ter que voltar várias vezes lá, porque uma porcaria de uma pecinha dessa que pulou para fora e tá jorrando água para frente, tá molhando o que não deve e tá faltando água no meu vertical. Então, para que eu vou ter um vertical cheio de pontos de falha, 440 pontos de falha, se eu posso simplesmente usar essa mangueira aqui, que ela só tem por linha de módulo, né? O vertical tem várias linhas, né? Aqui, por exemplo, se eu não me engano, são 10 linhas de módulo, um em cima do outro. Cada linha de módulo eu vou ter uma mangueira dessa inteira, esticada, que já tem um orifício. Não tem ponto de falha no meio dela. O único ponto de falha que eu tenho é esse daqui, ó. Olha que bonitinho aqui. Eu peguei da minha equipe. É a caixinha das conexões do tubo de 8 mm. Olha que legal. Quem gostava de brincar de Lego quando era criança, eu cresci e continuo brincando de Lego. Então, só tem 2 pontos de falha, mas ainda assim é difícil deles falharem. A gente tem o conector inicial, que ele vai lá numa peça de PVC, uma conexão de PVC que você compra em material de construção, que é um T com rosca, é um T de 3/4 com saída para meia. Então, você vai enroscar naquilo ali, é a torre de T que a gente fala, né? O curso ensina a fazer certinho. E você vai conectar aqui. Agora eu vou conectar aqui, vocês vão ver que não precisa de fita isolante, não precisa de ferramenta, não precisa de nada. Ó, tá conectado, certo? Isso daqui é um ponto de falha. Só que em toda uma linha de vertical, eu tenho um ponto de falha aqui e outro ponto de falha aqui, ó. Esse aqui é o conector final. Opa, não é esse aqui. Caramba. Isso aqui é uma emenda que ele deixa passar, mas ele é idêntico, só muda o conector final, só muda a pecinha que encaixa, mas tá, eu vou usar ele quase igual, tá? O conector final é muito parecido, ó, conector final, conector inicial. Agora eu desafio alguém a conseguir tirar isso aqui. Isso aqui é feito para não sair, mas nem... Olha, eu machuco a mão e não tiro. Se eu fizer isso daqui, ó, se eu dobrar, estragar minha mangueira, não estraga, não volta, mas daí eu consigo, mas tem que fazer muita força. Daí, tirei. Isso aqui não sai naturalmente, não sai com a pressão da água. Agora o botão de gotejo sai. E mesmo que saia, ao invés de ter, num vertical que tenha 10 linhas, por exemplo, ele pode ter 440, pode ter 220 módulos, como esse que eu vou fazer semana que vem. Mas se ele tem 10 linhas, ele só tem 20 pontos de falha, porque ele vai ter 10 conectores iniciais e 10 conectores finais. Então, é muito diferente, é muito diferente. Esse vertical de R$700 mil, esses 4 verticais de R$700 mil que eu orcei,
Na verdade é para refazer 4 verticais num lugar famoso aqui de Curitiba que estão horríveis. Não tem como daquilo dar certo. Está condenado. Eu propus também fazer manutenção para ficar remediando, mas eu propus para refazer. E lá é um espetáculo de vazamento por conta disso daqui, ó. Isso daqui. O problema não é a qualidade disso aqui. Isso aqui é ótimo. Tem outras marcas que são ótimas também, mas não é a melhor tecnologia que a gente pode utilizar para irrigar. Então, segundo maior problema, escolher o método de gotejo, o equipamento errado. Então, não falhem nisso, por favor. Olha como sai fácil. Tá, então, botão de gotejo. Próximo passo, próximo erro comum na hora de projetar. Um erro comum é você esquecer de colocar esse componente aqui, essa peça aqui. Esse aqui provavelmente é o filtro que a gente vai usar em Santa Catarina. Semana que vem a gente tem 2 obras de Santa Catarina, a empresa inteira vai para Santa Catarina, cada um para um lado. Vai ter Joinville e vai ter Videira. Em Joinville a gente vai instalar irrigação de floreiras num prédio que está sendo construído. Meu Deus, como está saindo o prédio com floreiras irrigadas, porque agora, com esse conceito da biofilia, tudo que é prédio, você pode olhar nos renders das propagandas das construtoras, tudo é cheio de planta na frente. Então, e o sistema de irrigação é muito parecido com o de vertical, muito parecido. Claro que tem várias outras coisas, mas se você consegue dominar como fazer um sistema de irrigação de vertical, é muito fácil você pegar a irrigação desse tipo de sistema para floreiras. O filtro. Esse daqui é um filtro, ele é importantíssimo, a gente tem que colocar em todos os sistemas de irrigação, não só de verticais, mas em todos os sistemas de irrigação. Esse daqui é um pequeno, ele é de 3/4, isso, de 3/4 ou 25 milímetros. E ele é um filtro de tela. A gente sempre usa o filtro de tela da Rainbird. Por quê? Porque ele tem o número de mesh que fala, né? Ele tem uma peneirinha aqui e esse mesh ele diz qual o tamanho da partícula que ele deixa passar. Não dá nem para enxergar direito, mas isso aqui deixa passar água, claro. Esse daqui, se não me engano, é de 200 mesh. O vertical tem que ser, pro vertical tem que ser 200 mesh, por quê? Porque se passar partícula de maior do que 200 mesh, vai dar entupimento aqui, ó, no orifício de gotejo. Além disso, a gente tem que ter um sistema de filtragem, porque sempre vai vir sujeira na água, sempre. Mesmo que a sua água seja da concessionária, vem pequenas partículas. Pode vir, inclusive, na tubulação, inclusive antes da residência do cliente, enfim, pode vir aqueles pozinhos de cano, né? Cortou o cano e entra ali. Se aquilo lá passar, ele pode ficar preso aqui na sua válvula solenoide, que é uma borrachinha, como eu falei, diafragma que fica aqui dentro, parece uma ventosa. Esse diafragma, se tiver qualquer partícula aqui, ele pode não fechar direito e ele fica vazando água. Então o seu vertical não para de irrigar nunca. Quando você é chamado porque o seu vertical não para de irrigar, pode apostar, 99,9% das vezes o problema vai ser sujeira na válvula solenoide. É sempre isso. Então é muito fácil de resolver. Você vai desparafusar esses 4 parafusinhos aqui, você vai abrir e aqui dentro tem a borrachinha, vai limpar, vai colocar de volta, lava, né? Coloca de volta, fecha e pronto, acabou o problema. Só que se você tiver o filtro antes, você vai evitar esse problema. E lembre-se, por favor, né? O filtro vem sempre antes da válvula solenoide. Tem uma setinha aqui, ó, que deve ser flow aqui, né? O fluxo. E na válvula solenoide, onde é que fica? Esqueci. Aqui também. Flow. Então, a seta indica o fluxo da água. Então, sempre sempre filtro, válvula solenoide. A água vai passar daqui para cá. Então, qualquer sujeira vai ficar aqui. E na manutenção preventiva, cada 6 meses, a gente vai tirar isso daqui, vai lavar e vai pôr de volta. A gente não precisa, isso aqui não é um refil. A gente não precisa
jogar fora e comprar outro. Não, você só vai lavar, colocar de novo e pronto. Já evitou um grande problema. Você tem que colocar o filtro. O pessoal quer economizar, porque isso aqui não custa uma fortuna, mas também não é barato, né? Um filtro da Rainbird, eu não lembro o valor também, mas deve estar na casa de uns R$150 por aí. É super importante, a gente precisa que esteja, que serve para proteger o teu sistema de irrigação. Tá. Próxima questão. A próxima questão que eu quero falar é a pressão. A gente pode ter problemas de pressão e isso pode impedir a irrigação de funcionar ou fazer com que ela funcione com problema. A gente pode ter problema de falta e de excesso de pressão. Quando a gente tem falta de pressão, como eu já disse, a melhor solução, a mais viável, é colocar um pressurizador. A gente não vai colocar uma bomba gigantesca que precisa de um painel de proteção e tal, só para atender o vertical. Você vai colocar um pressurizador. Vende qualquer material de construção, custa na faixa de uns R$800, 700, R$800. Isso garante já que vai funcionar. Só que, se você... voltando um pouco, como eu disse, a concessionária que fornece água para o cliente é obrigada a fornecer 12 metros de coluna d'água. A pressão de serviço que a concessionária tem que fornecer é de 12 metros de coluna d'água. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você, teoricamente, se você tivesse um registro virado para cima, se você abrir ele com a água da rua, né, da concessionária, teoricamente essa água ia subir 12 metros. Se você tiver uma tubulação, né, vai subir 12 metros de coluna d'água, por isso que tem esse nome. Então, a norma, né, a norma brasileira que define a questão do fornecimento de água exige que a concessionária te entregue 12 metros de coluna d'água. Isso é suficiente para atender quase que 100% dos verticais. Porém, você pode ter problemas, uma coisa é a norma exigir, outra coisa é entregar. Aqui em Curitiba não tem problema, na maioria dos casos não tem problema, só que às vezes o teu ponto d'água não é da rua, é da caixa d'água. E daí não tem pressão. Só por gravidade pode ser que não seja suficiente. Como que você mede isso? Você mede isso com um manômetro. Você vai medir e ver se está atendendo a especificação do manual, do catálogo do fabricante. Porém, se você vai colocar um pressurizador, talvez seja legal você já recomendar para o cliente já colocar um pressurizador na caixa d'água. Clientes, nessas casas de alto padrão, a maioria já tem pressurizador, né? Então sempre é pressurizado. É raro você não ter. Mas ao invés de colocar o pressurizador só para o jardim vertical, coloca lá na saída da caixa d'água para atender a casa inteira. Porque o investimento é o mesmo, você só vai mudar de lugar e a casa inteira do cliente vai ter mais pressão. Mas isso é ele que decide, né? Senão você coloca só no vertical. Então, quando a gente tem falta de pressão, o caminho é o pressurizador. Só que pode acontecer a gente ter excesso de pressão. Quando que a gente tem excesso de pressão? O exemplo mais clássico é quando a gente tem o jardim inteiro da casa irrigado com bomba, daí você tem uma bomba de 3 cavalos, lá 1,5, 3 cavalos, pressão pra caramba, e daí você vai irrigar um jardim vertical com a mesma bomba. Só que o vertical não consome tanta água quanto um aspersor, um rotor que tem que jogar metros e metros para frente. O que a gente faz então? A gente vai utilizar um regulador de pressão. Então esse regulador de pressão aqui, no caso, é da Senninger, acho que é da Senninger. E ele tem de vários modelos diferentes. E conforme você escolher, ele vai entregar a pressão, ele reduz a pressão, ele não deixa ir com aquela pressão toda. Então, dessa forma, você protege o seu sistema. O que pode acontecer? Se você tiver um excesso de pressão, a tua mangueira pode simplesmente, todos aqueles pontos de falha que eu falei, eles podem simplesmente sair estourando. Já vi acontecer de sair um jato d'água aqui do gotejo, e daí a programação que você faz para irrigar o vertical perde todo sentido, que uma coisa é irrigar gotejando, como deve ser, outra coisa é um jato, né? Então, daí você tem que colocar no seu projeto o
regulador de pressão, que o ideal é colocar logo depois do ponto d'água. Você vai colocar sempre um registro, né? Sempre, a primeira peça que vai compor o seu sistema de irrigação é sempre um registro. Se você precisar fechar, é só fechar. Fechou. Então, daí, depois que você fechou, você mexe no que você quiser no teu sistema de irrigação. Pressão. Então, acho que esse foi o nosso quarto erro mais comum. Já falamos timer, tipo de gotejo, filtro e a pressão. Um outro ponto importante do projeto que a gente tem que levar em conta é uma coisa que parece boba, mas faz toda a diferença, principalmente para o instalador. Talvez o cliente nem perceba, mas a gente tem que usar a união. O que é a união? A união é uma peça que vai no meio da tubulação. Você vai colocar antes de todo esse sistema de regulador de pressão, filtro, válvula, você vai colocar antes. Uma antes e uma depois. E o que a união faz? Ela simplesmente coloca uma rosca no meio do teu tubo. Então, se você tiver que fazer qualquer manutenção, trocar uma peça, ao invés de você ter que serrar e cortar aquele cano para tirar uma válvula, por exemplo, perdi a borrachinha. Ao invés de você ter que cortar tudo para trocar uma peça e depois colar de novo, vira uma gambiarra, você coloca uma união. Isso permite que você consiga tirar todo o sistema, todo o conjunto ali. Você coloca quantas uniões quiser, mínimo 2, de forma que você consiga tirar. E dessa forma fica muito mais fácil o trabalho de quem vai fazer a manutenção, do instalador. Essa daqui, eu não achei no meu depósito ali, tava trancado no armário e eu tô sem a chave. Tava com a equipe. Esse daqui é um de 32 milímetros. A gente não usa de 32 para jardim vertical. Isso aqui é para sistema de irrigação de jardim mesmo. O que a gente usa é de 3/4, de 25 milímetros. Lembrando, quando que a gente fala polegada e quando que a gente fala milímetros? Deixa eu ver, aqui só tem peças de... aqui é o seguinte. Por padrão, o mercado sabe, se você chegar em qualquer material de construção, loja de irrigação, sempre que você falar em milímetros, tipo, isso aqui é um registro de 25 milímetros, certo? Quando fala milímetros, ele é soldável. Aqui não tem rosca, é para colar. A gente vai pegar um cano aqui, vai passar cola e vai colar. Quando a gente, aqui é em milímetros, no caso é 32 milímetros, né? É de colar. Quando a gente tem rosca, não está difícil de enxergar aqui a rosca, lá a rosca. Quando a gente tem rosca, daí a gente fala polegadas. Então, nesse caso aqui, nós temos um regulador de pressão com saída de 3/4. Deixa eu achar onde está escrito aqui. Não sei se está escrito em algum lugar, mas geralmente não, sempre as peças estão escritas em algum lugar aqui, o tamanho delas, ó. Não sei se vou conseguir ler aqui, mas está escrito 25 milímetros aqui. E aqui está escrito, não sei se minha câmera vai pegar, mas está escrito 32 aqui, ó. Tá? Quando é rosca, se fosse aqui, teria escrito 1 polegada, se fosse rosca, estaria escrito 3/4. Então, só um parênteses para explicar isso. União fundamental. Se você não colocar, você vai estar errando no seu projeto, porque depois qualquer manutenção que você tem que fazer vai ser muito mais difícil. Válvula de retenção. Tá, eu não coloquei na lista aqui dos erros mais comuns de válvula de retenção, mas a válvula de retenção é uma peça que, quando a gente desliga o sistema, aquela água que fica no cano, ela não volta para trás. Então, no sistema de irrigação paisagística, você impede que a água seja perdida, né? Então, se você tem uma descida, por exemplo, uma subida, aliás, uma subida, por exemplo, e a bomba mandou aquela água lá para cima. Você coloca uma válvula de retenção no meio, porque senão aquela água vai voltar e os aspersores de baixo vai ficar vazando depois que desliga. No jardim vertical, né, faz sentido você colocar quando você tem uma altura muito grande de vertical. Mas é mais raro, né? Mas sim, bem lembrado. Tá, então o quinto foi a união. A sexta
o sexto componente que eu queria falar não é diretamente ligado com a irrigação. Você sabe que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu divido em duas partes, irrigação e drenagem. Mas não tem como a gente falar de irrigação sem falar da drenagem. Porque a gente está colocando água no sistema, a gente tem que tirar. O sistema que eu digo no jardim vertical. O vertical não pode ficar encharcado. Então a gente precisa de um bom sistema de drenagem no vertical. É um erro muito grosseiro você não prover uma forma da água sair, escoar. Existem duas formas principais de fazer o sistema de drenagem em qualquer método construtivo de jardins verticais. Aqui no Blast Wall, a gente tem aqui embaixo esses orifícios de drenagem, mas eles sozinhos, eles não funcionam. Se você colocar substrato aqui direto, vai entupir. Ó, é pequenininho aqui. Então, olha, o tamanho de uma caneta Bic aqui, mais ou menos. Deve ter uns 8 milímetros, sei lá. A gente precisa colocar uma camada filtrante, uma camada drenante. Essa camada drenante ela pode ser uma forma mais rústica, que eu não uso, mas se você não achar a outra aceitável, é uma camada de argila expandida e uma camada de bidim. Bidim é um tecido não tecido, parece um cobertor, só que ele é de uma fibra plástica, então ele não se decompõe. Só que tem vários poréns aí, é ruim de carregar, faz bagunça, é pesado, não é tão eficiente. O que eu recomendo é o MacDrain. Esse aqui é a manta MacDrain, né, assim que a gente chama, e ele funciona quase igual a argila expandida, só que é muito mais eficiente, com o bidim. Ele tem uma camada aqui que é similar ao bidim, é um tecido, não tecido também, e ele tem uma camada aqui que parece uma palha de aço aqui, só que é plástica. Então é uma trama plástica aqui. Você sempre vai colocar ele para baixo. Isso aqui a gente compra de rolo e corta. A Plastic Prime está vendendo cortado já. E vai colocar no fundo do módulo. Colocou no fundo do módulo, você garante que o substrato não venha parar aqui. MacDrain é o melhor sistema de drenagem que existe no mundo. Tem vários modelos, tá? Esse aqui é o L1, tem o L2, tem o J, que é o próprio para paisagismo, mas para mim é mais viável aqui comprar esse daqui, porque, por incrível que pareça, é mais caro comprar o de jardinagem aqui em Curitiba do que esse daqui, que atende tão bem quanto, só que ele é um pouco demais, não precisaria ser esse daqui. Esse aqui é mais, como posso dizer, ele é demais. Uma versão anterior que esse já atenderia, só que aqui em Curitiba isso é mais caro, não sei porquê. Então, sistema de drenagem importantíssimo, tão importante quanto colocar a água no vertical e tirar a água do vertical. Se você deixar a água empoçada ali, você vai perder as plantas da mesma forma. O excesso de água mata tanto quanto a falta. Tá? E a última, eu vou falar senão vai acabar meu tempo aqui. O último erro é o seguinte: você já projetou tudo corretamente, você já instalou tudo corretamente, você fez todo um sistema perfeito, colocou um timer a bateria. Deixa eu pegar ele aqui. E daí chega a hora de programar o seu sistema, programar a tua irrigação, e daí você erra nisso. Tem muita gente que erra, é muito comum ver erro de programação, porque por mais que você tenha feito tudo certo, você colocar água de mais ou água de menos, vai dar problema do mesmo jeito. O erro mais frequente é o excesso de água. As pessoas colocam para irrigar demais. Eu já vi gente colocar para irrigar 1 hora, 2 horas. Eu já vi gente colocar 6 horas por dia. Pessoas que não é hidropônico, não. E mesmo que fosse hidropônico, não é assim que o hidropônico funciona. Ele tem períodos. Ele irriga uns minutos, para e tal. Como que a gente irriga? Vou falar o certo e depois eu falo os erros que eu vejo por aí. O certo na minha opinião, né, modéstia à parte. A gente irriga sempre 2 vezes de manhã, uma vez de manhã e outra vez após o almoço. Geralmente, o tempo de irrigação é curto.
A gente irriga 3, 4 minutos lá pelas 7 da manhã e lá pela 1 da tarde. Nunca irrigue no final da tarde, de noite. As pessoas têm esse pensamento de achar, não pode irrigar com sol forte. Não, você tem que irrigar antes do sol forte, que é quando a planta vai precisar da água. Depois que o sol passou, a planta não precisa mais da água, ela já murchou. Então a gente tem que dar água para a planta se absorver, ficar bem hidratada, para conseguir passar o período de maior calor do dia. E a gente nunca irriga no final do dia, porque a gente está favorecendo as plantas a sofrerem ataques de fungos e bactérias. Por quê? Porque durante a noite o metabolismo das plantas reduz drasticamente, é quase como se elas entrassem em repouso. Então elas ficam mais suscetíveis a fungos, bactérias, enfim. Então, se você irriga de noite, você está favorecendo isso. Então, não é o horário certo de irrigar. No inverno, a gente reduz a irrigação, porque se a gente está irrigando, sei lá, no total está dando 6, 10 minutos por dia, no verão, no inverno a gente pode reduzir isso pela metade, porque as plantas, como eu já disse, elas, se você mora num lugar frio, né, as plantas diminuem demais o metabolismo, elas não crescem tanto no inverno. Aqui em Curitiba, os verticais vão praticamente parar de crescer agora no inverno e só volta a crescer lá na primavera-verão. Então, a necessidade hídrica das plantas reduz drasticamente. Então, a gente deve reduzir o volume de irrigação pelo mesmo motivo de não irrigar de noite. A gente não quer que a planta fique encharcada, essa água não vai ser absorvida pela planta, vai ficar no substrato, vai ficar... Enfim. E também, como está mais frio, a água não evapora, favorecendo então podridão, bactérias, fungos, etc. Então, não irriguem demais, irriguem na quantidade certa, não irriguem de noite. Já vi gente também achar, não, vou irrigar o vertical, sei lá, 2 vezes por semana. Eu prefiro irrigar muito pouco, todo dia, às vezes 2 vezes por dia, pouquinho, e manter o substrato levemente úmido, do que irrigar pra caramba 2 vezes por semana. Você acha que está economizando água, mas você está desperdiçando, porque é tanta água, porque geralmente quem irriga 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, acha que eu vou colocar bastante tempo e irrigar menos vezes. Só que quando você irriga muito tempo, a água vai embora, ela passa pelo substrato e vai embora, toda aquela água vai para o esgoto, vai para a drenagem. Então a planta ela tem uma capacidade limitada de absorção. Não adianta você ficar irrigar poucas vezes na semana, irrigar muito, que a planta não vai absorver. Então, por isso que eu repito, irrigue poucas, um pouquinho, com frequência, todo dia, 2 vezes por dia, é a melhor forma. Agora no inverno, dependendo da situação, se você tem um ambiente interno, por exemplo, você pode irrigar dia sim, dia não. Ou se você vê que ainda assim está encharcado demais, as plantas estão sofrendo, pode irrigar, a espaçar ainda mais. Então, pessoal, acho que falei tudo que eu queria falar sobre os 7 maiores erros ao projetar irrigação de jardins verticais, que são timer, tipo de gotejo, filtro ou falta de, problemas de pressão, a falta da união na tubulação, drenagem mal feita e erro de programação. Esses são os maiores erros que eu observo aí nos jardins verticais. Como é realizada a manutenção de adubação no vertical? Via irrigação? Sim, você pode fazer isso, a adubação com osmocote, que é o que a gente usa no plantio, né? O meu substrato já vem com osmocote. O osmocote é um adubo de liberação lenta, então ele vai liberando ao longo de, no máximo, 1 ano, ele vai liberando, tem vários tipos de osmocote. Eu uso o osmocote original mesmo, da marca osmocote importado dos Estados Unidos. Ou FIA Ferti Irrigação, que a gente tem uma bombinha que injeta... disparou o alarme aqui. Que injeta o fertilizante no sistema de irrigação. É o jeito mais prático, mais rápido de fazer essa manutenção. Nesse sistema você utiliza a fertirrigação esporadicamente nas manutenções. Não é um sistema de manta que precisa da fertirrigação sempre. A gente tem substrato aqui. O substrato tem já bastante matéria orgânica, tem todos os nutrientes, tem o osmocote. A fertirrigação é para reforçar, calibrar, porque
os nutrientes do substrato vai se perdendo, vão sendo usados ao longo do tempo, vai lixiviando com a irrigação, e a gente repõe isso com a fertirrigação. Serve também para telhado verde, né? Ixi, eu perdi qual parte que você estava falando, mas sim, o sistema de irrigação de vertical de telhado verde é muito similar, claro que tem várias diferenças, só que é engraçado que no telhado verde, bom, no jardim vertical, o que dá a diferença, o que faz dar certo é a irrigação, é o ponto crítico. Agora, no telhado verde, mais do que a irrigação é a drenagem, porque mesmo que você não tenha sistema de irrigação, você tem que ter um excelente sistema de drenagem, tem que ser perfeito o sistema de drenagem no telhado verde. Você vai deixar gravada essa aula? Com certeza vai ficar no nosso IGTV, todas as lives que a gente fez ficaram gravadas lá, exceto algumas que deu algum problema na hora que encerra a live, que eu tenho que salvar lá e eu perdi, mas acho que foram umas duas só. Sou do Ceará e aqui atualmente está bem quente. Não seria um choque térmico molhar após o almoço? Não, sabe por quê? Porque isso funciona para lavoura, para jardim, você pegar e fazer irrigação por aspersão, que você molha as folhas. Você não pode molhar as folhas, porque a gota d'água funciona como se fosse uma lente de aumento que faz queimar as folhas se você irrigar nesse horário. Só que no jardim vertical a irrigação é lá no substrato, a gente não molha a folha, a gente molha o substrato, é direto na raiz. Então não tem esse problema, pode ficar tranquilo. Muito pelo contrário, você vai proteger as plantas desse calor excessivo do substrato. Aqui em Belém sempre temperatura alta, acho que você está dizendo, né? Sempre temperatura alta. Precisamos irrigar 2 vezes ao dia, com certeza. Juliane Moutinho. Valeu, Wagner. Para finalizar, eu queria aproveitar essa aula, já que a gente está falando tanto da Rainbird, eu queria falar sobre o nome Rainbird. Quem trabalha com jardim vertical, pelo amor de Deus, vocês não precisam saber falar inglês, mas vocês têm que saber falar Rainbird. Eu queria escrever aqui Rainbird aportuguesado, assim, ó. R-A-T-U. Sabe por quê, pessoal? Porque imagine que você é um representante comercial de salgadinhos. Você vai fornecer para supermercados, para lanchonetes, você vai oferecer. Por acaso, quando você vai tentar vender o produto, você vai oferecer para o cliente uma Ruffles? Você vai oferecer para o cliente uma Pringles? Ou uma Laís? Não. Você vai oferecer para o cliente uma Ruffles. Vai oferecer para o cliente uma Pringles e uma Lay's. Você não fala como você lê, você não vai ler Rainbird. Não dá para você trabalhar com isso e falar Rainbird. Pelo amor de Deus, pessoal. Não dá, eu já cansei de ver isso. Eu vou em treinamento da Rainbird, o pessoal no treinamento da Rainbird, os alunos falando Rainbird. Não dá, é muito feio, você vive disso. E o nosso cliente é cliente A+, B+, A. Pô, a grande maioria sabe falar inglês. Agora, se você vive disso, você trabalha com sistemas de irrigação, trabalha com jardim vertical, você vai falar Rainbird, o cara vai falar, esse cara não entende nada. Então, pelo amor de Deus, você não precisa saber falar inglês, mas treine para falar Rainbird. Dá para aceitar falar Rainbird. Fala com tio. R-A-tio. Aliás, desculpa, não é assim. Rain, R-E-I-N. Rainbird ou Rainbird. O bird o tio é no bird, né? É B-A-tio. R-D-I. Fala Rainbird, mas não fala Rainbird, pelo amor de Deus. Rainbird é o certo, tá bom? Então, por favor, se você quer trabalhar com Rainbird, fale o Rainbird certo, porque o cliente já vai ficar com o pé atrás com você se você começar errado falando da Rainbird. Lembrando que isso daqui, ó, é o segredo do vertical, isso aqui é o cérebro do vertical. Então você tem que saber defender, você tem que... assista a minha live de novo aí e entenda a explicação do porquê que a gente usa essa mangueira de gotejo, porque a maioria dos instaladores não utiliza, eles ainda utilizam, a grande maioria, a esmagadora maioria, utiliza botão de gotejo, que só dá problema. Então, é um diferencial, é isso que agrega o valor, porque a gente tem que ter duas coisas em mente, a diferença do preço e do valor. Preço é o que você está cobrando do cliente, o valor é o que você entrega, porque o vertical pode custar 15 mil,
mas ele gastar 15 mil com você e não com o seu concorrente, porque você vai fazer os 15 mil dele valer a pena, ter o custo-benefício, você entregar o que ele quer e não comprar um problema, isso é valor agregado. Ele está pagando mais para você para ter o que ele precisa para não ter dor de cabeça. Então, entenda, não é uma venda fácil vender um serviço, um produto nesse valor, valores altíssimos, ticket médio altíssimo. Então é uma venda demorada. Você tem que quebrar um monte de objeção do cliente. O cliente tem várias resistências para fazer um jardim vertical. Mas se ele chegou até você é porque ele que quis fazer um jardim vertical, né? Então você tem que ir até o fim, convencer por que ele tem que fazer um jardim vertical. E se ele já está convencido que ele tem que fazer um jardim vertical, por que tem que ser com você e não com o fulaninho ali da esquina, que não entende bolhufas, mas que acha que é só pendurar o módulo com a furadeira e colocar a planta dentro. Então, e ainda tem muita gente assim. Então, esse que é o segredo para ser um bom profissional. Só obrigado. Essa live vai ficar gravada no IGTV, vai ficar gravada no YouTube. E agora também está no podcast. Procure na sua loja de podcasts aí, você vai achar também nossas lives. Sexta-feira tem mais live, semana que vem tem mais live. Acompanhe meu perfil aí, todo dia posto um monte de story aí, mostrando nossos trabalhos. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por ficar até agora me ouvindo aqui. Boa noite e até amanhã no meu story e até sexta na próxima live. Boa noite, pessoal, até mais.